aqui a minha tela, share screen. E eu tenho aqui, isso daqui é um resumo que eu tenho, tá vendo? Capítulo 1. O direito reside na força. A liberdade é uma ideia, não é um fato, é uma ideia. O liberalismo, o ouro, a fé, a autonomia, o despotismo do capital, o inimigo interno, a multidão, a anarquia e por aí vai. Até, olha, as bebidas alcoólicas. Então, é bem complexo. E eu vou pulando algumas partes. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco mais. Está aqui. Tá legal, né? Deixa eu ver se tá boa aí a visão. Tá. Começando daqui, olha. A liberdade política é uma ideia e não uma realidade. Olha só essa primeira frase dá para a gente devagar, né? Devagar, que é pensar, pensar e pensar. A liberdade política é uma ideia, não é uma realidade. E esse exemplo aí aplica-se na história do próprio Israel. Quando Israel era uma teocracia, ou seja, eles obedeciam diretamente ao Eterno, e o Eterno escolhia, era um profeta, era um juiz, para expressar a sua vontade ao povo, Israel vencia, Israel prosperava. A ruína de Israel começou com aquela história, olha, nós queremos ter um rei, como as demais nações. Em outras palavras, eles desprezaram a proteção, a direção do Eterno para confiar em quê? Em um braço carnal. Lembram-se disso? Então, a partir daí, eles tinham que pagar impostos para o rei. O rei tinha direito sobre os filhos deles, chamá-los para a guerra. E tantas outras coisas. Então, a liberdade política é uma ideia e não uma realidade. É preciso saber aplicar essa ideia, quando for necessário, atrair as massas populares ao seu partido com a isca de uma ideia. Se esse partido formou o desígnio de esmagar o partido que se acha no poder. Exemplo, Revolução Francesa, entre jacobinos e girondinos. De onde surgiu essa coisa de esquerda-direita? Jacobinos ficavam à esquerda e os girondinos à direita. Então foi daí que surgiu essa ideia, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Mas ambos servem ao mesmo patrão. Esse problema torna-se fácil se o adversário recebeu esse poder da ideia de liberdade, do que se chama liberalismo, e sacrifica um pouco de sua força essa ideia. E eis onde aparecerá o triunfo de nossa teoria. As rédeas frouxas do poder serão logo tomadas, em virtude da lei da natureza, por outras mãos, porque a força cega do povo não pode ficar um dia só sem guia. Olha só, a força cega do povo, quer dizer, o povo tem a força, mas o povo precisa de alguém que guie. Precisa de alguém que tome as rédeas. E quando esse guia é frouxo, o povo sofre. Quando esse guia é tirânico, o povo também sofre. Mas o povo precisa de um guia, precisa de um herói. Desprezando assim totalmente
a manifestação do Todo-Poderoso. Vou repetir aqui. Porque a força cega do povo não pode ficar um dia só sem guia. E o novo poder não faz mais do que tomar o lugar do antigo enfraquecido pelo liberalismo. O que é liberalismo? O liberalismo, em poucas palavras, é aquela história do é proibido proibir. É o que o Molusco quer fazer agora. O Molusco, deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu peguei depois da live de hoje. Deixa eu fazer aqui o login. Quando eu falo que ele está com sangue nos olhos e com sede de vingança, é porque ele sabe que essa é a última oportunidade dele fazer uma revolução, pessoal. Olha só, prestem atenção o que esses demônios querem fazer. Cadê aqui? Tá aqui, é esse vídeo aqui. Me deixem saber se o áudio tá legal, tá bom? Mas é o Lula de antes, é o Lula muito mais aprofundado. Ele me disse, que a gente teve muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar à eleição, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos povos oprimidos, os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso como última chance de vida, como vocação que ele sente dentro dele. Tá vendo, meus amigos? Eu vou repetir. Isso daqui é gravíssimo. E essa foi uma live que esse podre do Leonardo Boff fez recentemente, onde ele afirma aí, o Lula de hoje não é o Lula de antes. E ele sabe que é a última chance da vida dele, ele vai fazer um discurso, aquele discurso somebody love para mentiroso. Mas ele vai ser radical. Ele está com sangue nos olhos. Mas é o Lula de antes. É o Lula muito mais aprofundado. Ele me disse, que a gente teve muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar à eleição, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. Olha, a prática vai ser radical. Os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso como última chance de vida, como vocação que ele sente dentro dele. Então, a prática... Opa, peraí. A prática vai ser radical. Aí, acho que foi o Rogério mandou para mim dois vídeos que eu já separei e vou mostrar a vocês também. Ó. Tudo dentro desse tema. Esse daqui é o primeiro. O que acho que foi um deputado que leu, alguma coisa assim, não é de agora porque eles estão, ou já começaram os trabalhos lá em Brasília, não sei. Mas isso aqui, pessoal, é de arrepiar todos os pelos do corpo. Parágrafo único. O Estatuto da Família do século XXI prevê princípios mínimos para a atuação do poder público em matéria de relações familiares. Deputada Benedita da Silva chama sua atenção. Artigo 2. São reconhecidas como famílias de todas as formas de união entre duas ou mais pessoas para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade
independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo, deputado Milton, pasme, seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Senhoras deputadas, senhores deputados, vocês querem que eu diga para vocês o que isso significa? Prestem atenção. O projeto de lei reconhece como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade. E será votado amanhã na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a qual eu sou membro titular. Por esta regra, estariam regulamentados casamentos que podem incluir, por exemplo, um pai com seu filho, ou um pai com a filha, ou a mãe com a filha, ou qualquer combinação entre pais e filhos. Mas pode ser ainda pior, incluindo mais pessoas dentro ou de fora da família. Olha só, pessoal, isso é o desejo daquele deputado do Partido Comunista, Orlando Silva. É ele quem deseja isso, ele que quer que isso seja aprovado. Foi reprovado no Congresso, ele levou para o STF, e o STF tem em mãos aí essa pauta. É o STF quem vai decidir. Com infinitas possibilidades, como o casamento do pai com vários filhos, várias filhas, outras pessoas, incluindo pessoas de parentesco como avós, tios, enteados e enteadas. É um absurdo, senhor presidente. É um absurdo, senhoras deputadas, senhores deputados. Em nome de uma nomenclatura do país do século XXI, escrachar a palavra sagrada família, que foi instituída por Deus, para achincalhar e tentar legalizar qualquer tipo de união, incluindo aquilo que nós todos conhecemos como relações incestuosas. É isso que o texto diz, deputada. Isso é uma vergonha. Isso não deveria nem ser pautado, porque, em sendo pautado, não são seres humanos que estarão discutindo do assunto, mas bestas, animais. E digo mais, o ser humano em sua história, deputada Soraya, tem partido do bestial para o besta, num estralar de dedos. Fica o meu protesto, fica aqui a minha insatisfação. Eu estou me sentindo injuriado, ultrajado com tamanha vergonha deste projeto de lei que nem número e que está tramitando nesta casa de 2015, desde 2015, deveria ter. E fico mais envergonhado ainda por um deputado tão honrado, tão inteligente, que até ministro da República foi, o deputado Orlando Silva, ser autor de um descabimento como esse. Tá vendo? Desde 2015, esses dois vídeos vocês podem encontrar na minha conta do Twitter. Eu não tenho no telefone, mas na conta do Twitter vocês podem encontrar e baixar esses dois vídeos. Aqui também, olha, Flávio Dino já tem documento assinado a ser enviado às redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, determinando a não entrega de conteúdo político, ou seja, assuntos ligados à política
não terão mais alcance. O algoritmo vai travar nossa liberdade de expressão. E eu tenho que fazer aquela live que eu prometi, e as pessoas também já me cobraram, que é sobre a VPN. Então, isso é política, pessoal. Imagina o conceito de família, mãe casando com filha, pai casando com filho, independente de cor, de consanguinidade. E isso é para chocar, é para acabar com a instituição sagrada chamada família que o Eterno criou. E o sapo boi está aí. Ó. Sapo boi que é um corrupto. O Gustavo Gaia colocou aqui, eu peguei, vou tocar para vocês também. Ó. Sapo boi, que já deveria estar lá na Papuda ou em Bangu. E agora, a corrupção sem fim no Brasil. E ninguém melhor para escancarar o Brasil da roubalheira do que o repórter secreto do Fantástico. Firmou contratos de gestão com o governo do Estado do Maranhão, no período de 2014 ao período de 2017. Ou seja, durante os mandatos de Rosiana Sarney, do PMDB, e do atual governador Flávio Dino, do PCdoB. Hoje a gente tem que perguntar, né? O que a gente quer saber? Cadê o dinheiro que estava aqui? Coisa esquisita. 2 sujeitos sacam uma bolada na boca do caixa de um banco e vão enfiando a grana dentro da calça. Nunca foi tão fácil responder a essa pergunta. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tá na cueca. Esse outro também sacou uma grana alta do mesmo banco, mas guardou na mochila. Pessoal, dinheiro público escondido na cueca ou na mochila virou moda no Brasil, infelizmente. Isso daí são cenas de desvio explícito que a Polícia Federal estava monitorando. Sacavam os valores em espécie, muitas vezes em até R$200 mil. O dinheiro era federal e era para hospitais do Maranhão. Já chega a casa de R$1 bilhão desviados da saúde. Resultado? Mais de 6 meses que eu tô com a requisição do neurologista, eu nunca consegui mais. Olha só. Mas o repórter secreto do Fantástico tem um remédio. Nosso doutor da investigação está em São Luís para saber. Cadê o dinheiro de... Tá vendo? E agora o cara é ministro da Justiça. O cara é ministro da Justiça. E temos aqui, vocês já sabem, já conhecem a peça. Tudo isso está dentro do que a gente começou a ler, a introdução dos protocolos. Olha só, como mentir, lembra aquele vídeo do professor L'Oréal Rocha, que todo psicopata, para ele, o mentir é algo moral, é algo direito? O pudim de cachaça é um psicopata, ele mente que, como o professor L'Oréal mesmo mencionou, nem treme o rosto, a pupila não dilata nada. Eu também teve de lidar com críticas a certos exageros ou informações equivocadas nos discursos de ontem. Dados inflados. Geramos mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Dados do Ministério do Trabalho mostram que o Brasil gerou, na verdade, 15 milhões e 400 mil empregos nas gestões do petista. Dívida interna. Eliminamos a dívida externa, acumulamos reserva de 370 bilhões de dólares e reduzimos a dívida interna a quase metade do que era quando chegamos no governo. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a dívida interna, na verdade, cresceu de 892 bilhões de reais para quase 1,5 trilhão de reais. Extrema pobreza. 36 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da extrema pobreza. Dados do IBGE mostram que entre 2002 e 2011, a extrema pobreza teve queda de pouco menos de 29 milhões de pessoas. Eu também teve de lidar com crítica. Tá vendo? Ele mente, ele vai dando números assim que ele mente terrivelmente. Mas esse vídeo aqui, pessoal, esse vídeo aqui, cadê? É para baixo. A corrupção... O primeiro que eu toquei que me deixou preocupado. Esse aqui, ó. Vou tocar de novo para quem não assistiu, do Leonardo Boff, que é o conselheiro espiritual do Molusco. O Leonardo Boff, o pai da teologia da libertação, que foi expulso da Igreja Católica,
só anda assim de vermelho com a bandeira de sem terra como fundo. Ele é o conselheiro espiritual do Molusco. Olha o que ele diz. Mas é o Lula de antes. É o Lula muito mais aprofundado. Ele me disse, que a gente fez muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição... Olha só, que ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, quer dizer, essa condicional é se chegar pela eleição, porque tinha outra coisa já maquinada. Esse pessoal tem plano A, B, C, D, o alfabeto completo. É a última chance da minha vida. Aí, ó, a última chance da minha vida, disse o Lula. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Olha só, de fazer uma grande revolução. E ele sabe que ele foi colocado ali, né, escolhido pelo TSE, e ele vai fazer essa revolução. O nosso país corre um sério risco, pessoal. E isso só aumenta a minha tristeza do porquê o presidente e as farsas armadas maçônicas não tomaram uma atitude para defender o país e o povo brasileiro. Porque esse Molusco, volta a repetir, ele está com sangue nos olhos. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político. Vou fazer um discurso político, quer dizer, para abrangendo todo mundo ficar contente. Todo mundo possa manter todo mundo possa manter a unidade nacional, que o país está dividido, né? Nós e eles, bolsonaristas e faz o L. Mas, ali, a prática vai ser radical. A prática vai ser radical. Nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres, oprimidos, dos indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso como última chance de vida, como vocação que ele sente dentro dele. Então, isso é assustador, pessoal. Isso é assustador. Aí a gente volta para cá, para o... Olha que a gente está no primeiro parágrafo, né? Esse problema está aqui. Ó. Esse problema torna-se fácil se o adversário recebeu esse poder da ideia de liberdade, do que se chama liberalismo, e sacrifica um pouco de sua força essa ideia. E eis onde aparecerá o triunfo de nossa teoria. As rédeas frouxas do poder serão logo tomadas. Quem foi que disse que eleição não se vence, mas se toma? Não foi o queridíssimo Boquinha de Veludo? O general Daniel não disse: uma coisa é vencer a eleição, outra coisa é tomar o poder. De onde eles tiraram isso? Olha aí a resposta. Olha aí a resposta. De onde eles tiraram isso? Então coloca bandido. Desses 37 ministérios, né, que o Molusco colocou, somando todos os processos do pessoal que ele escolheu, são 1.890 processos. 1.890. E eles vão utilizar o relatório do capeta do Renan Calheiros para julgarem o ex-presidente Bolsonaro e, caso ele esteja no Brasil, prendê-lo. E quem estava de frente na CPI do Covidão? Omar Aziz, pedófilo, a gazela saltitante do Randolfo, que odeia o Bolsonaro, e o Renan Calheiros. O filho do Renan Calheiros está no governo. Só faltou mandar soltar o Marcola. Pessoal, o nosso país está correndo um risco tremendo. E ao tomar conhecimento disso, e lendo aqui juntamente com vocês esses protocolos, aí que aumenta mais a minha frustração ao ver que os militares são frouxos, meu irmão. São frouxos.
De tenente para baixo, o pessoal deve estar revoltado. A caserna deve estar revoltada. As rédeas frouxas do poder serão logo tomadas, em virtude da lei da natureza, por outras mãos, porque a força cega do povo não pode ficar um dia só sem guia, e o novo poder não faz mais do que tomar o lugar do antigo, enfraquecido pelo liberalismo. Aí pulando, indo para cá, olha. Se o Estado se esgota nas suas próprias convulsões, ou se suas comoções intestinas o põem à mercê dos inimigos externos, pode ser considerado irremediavelmente perdido. Caiu em nosso poder. O despotismo do capital, intacto entre nossas mãos, aparece-lhe como uma tábua de salvação, a qual, queira ou não queira, tem de se agarrar para não ir ao fundo. Deixa eu ir pulando aqui. Olha só. Cada frase que eu fico... A política não tem nada de comum com a moral. Olha aí, mano. Então, política é algo amoral. Ou fora da moral, é indecente. Política é indecente. Quiseram fazer isso com o Messias também. Mestre, perguntaram por que tu não pagas imposto. Mostra-me uma moeda aí, um denário. De quem é essa efígie aqui? A de César. Então dai a César o que é de César. E quantas vezes pastores, o Lisboa e tantos outros, não sejam isentão. Vocês têm que conhecer política também, entrar para a política. Porque se a gente não ocupar espaços, a esquerda toma. Você já deve ter ouvido isso. Aí vem esse livro aqui, diz que a política nada tem de comum com a moral. Vou só marcar essa frase aqui, ó. A política nada tem de comum com a moral. Enquanto o mito quis jogar nas 4 linhas, eles subiram no cangote dele e fizeram o que quiseram. Enquanto esses psicopatas jogam sujo, não medem esforços, o mito queria jogar nas 4 linhas, dentro das 4 linhas. Olha só, caramba! O governo que se deixa guiar pela moral não é político. E, portanto, seu poder é frágil. Olha aqui, rapaz. Olha só. A política nada tem de comum com a moral. O governo que se deixa guiar pela moral, dentro das 4 linhas, não é político. E, portanto, seu poder é frágil. Por isso que o mito não se reelegeu, né? Ele sabia, pessoal, ele sabia que com a caixa de Pandora não dava para ganhar. E ainda assim ele insistiu, criou ilusões. Olha aqui, meu irmão, isso daqui é muito forte. Aquele que quer reinar deve recorrer à astúcia e à hipocrisia. Astúcia e hipocrisia. As grandes qualidades populares, franqueza e honestidade, são vícios na política, porque derrubam mais os reis dos tronos do que o mais poderoso inimigo. Essas qualidades devem ser os atributos dos reinos cristãos, e não nos devemos deixar absolutamente guiar por elas. Todo esse parágrafo aqui, arrebenta. Todo esse parágrafo. A política nada tem de comum com a moral. É amoral. É antiética.
para fazer política, você tem que estar fora das 4 linhas. Fora da Constituição. O governo que se deixa guiar pela moral não é político. E, portanto, seu poder é frágil. Aquele que quer reinar deve recorrer à astúcia e à hipocrisia. O que a palavra nos ensina? Que devemos ser simples como a pomba, mas prudentes, né? Em outras versões até fala astutos como a serpente. Sempre pronto para dar o bote, né? A serpente está sempre pronta para dar o bote, principalmente quando se sente ameaçada. As grandes qualidades populares, franqueza e honestidade, são vícios na política. Quer dizer, são mal vistas. Você não pode ser uma pessoa franca nem honesta, porque isso é um vício na política. Por quê? Porque derrubam mais os reis dos tronos do que o mais poderoso inimigo. Essas qualidades devem ser os atributos dos reinos cristãos e não nos devemos deixar absolutamente guiar por elas. Olha só, rapaz, quanto mais eu leio aqui, mais dá vontade. Nosso fim é possuir a força. A palavra direito é uma ideia abstrata que nada justifica. Essa palavra significa simplesmente isto: dai-me o que eu quero, a fim de que eu possa provar que sou mais forte do que vós. Onde começa o direito? Onde acaba? Num estado em que o poder está mal organizado, em que as leis e o governo se tornam impessoais, por causa dos inúmeros direitos que o liberalismo criou, vem um novo direito, o de me lançar, de acordo com a lei do mais forte, contra todas as regras e ordens estabelecidas, derrubando-as. O de pôr a mão nas leis, remodelando as instituições e tornando-me senhor daqueles que abandonam os direitos que lhes dava a sua força, renunciando a eles voluntariamente, liberalmente. E é aquele vídeo, né, que foi mostrado aí, deixa eu voltar aqui, para a Cracolândia, do deputado do Orlando Silva, que quer mudar, está desde 2015, quer mudar a definição de família. Vou tocar novamente aqui. O bandido, que já foi até ministro, comunista, quer mudar a definição de família. Parágrafo único. O Estatuto da Família do século XXI prevê princípios mínimos para a atuação do poder público em matéria de relações familiares. Deputada Benedita da Silva chama sua atenção. Artigo 2. São reconhecidas como famílias de todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo, deputado Milton, pasme, seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Senhoras deputadas, senhores deputados, vocês querem que eu diga para vocês o que isso significa? Prestem atenção. O projeto de lei reconhece como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, independentemente de consanguinidade. E será votado amanhã na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a qual eu sou membro titular. Por esta regra,
estariam regulamentados casamentos que podem incluir, por exemplo, um pai com seu filho, ou um pai com a filha, ou a mãe com a filha, ou qualquer combinação entre pais e filhos. Mas pode ser ainda pior, incluindo mais pessoas dentro ou de fora da família. Tem a segunda parte. Depois eu vou tecer um comentário, que tem uma pessoa que falou assim, mas eu ainda prefiro que o presidente jogue dentro das 4 linhas. Claro, eu também prefiro. Eu também prefiro. Depois desse segundo vídeo a gente comenta sobre isso. Com infinitas possibilidades, como o casamento do pai com vários filhos, várias filhas, outras pessoas, incluindo pessoas de parentesco como avós, tios, enteados e enteadas. É um absurdo, senhor presidente. É um absurdo, senhoras deputadas, senhores deputados. Em nome de uma nomenclatura do país do século XXI, escrachar a palavra sagrada família, que foi instituída por Deus, para achincalhar e tentar legalizar qualquer tipo de união, inclusive incluindo aquilo que nós todos conhecemos como relações incestuosas. É isso que o texto diz, deputada. Isso é uma vergonha. Isso não deveria nem ser pautado, porque, em sendo pautado, não são seres humanos que estarão discutindo do assunto, mas bestas, animais. E digo mais, o ser humano em sua história, deputada Soraya, tem partido do bestial para o besta, num estalar de dedos. Fica o meu protesto, fica aqui a minha insatisfação. Eu estou me sentindo injuriado, ultrajado com tamanha vergonha deste projeto de lei que nem número e que está tramitando nesta casa de 2015, desde 2015, deveria ter. E fico mais envergonhado ainda por um deputado tão honrado, tão inteligente, que até ministro da República foi, o deputado Orlando Silva, ser autor de um descabimento como este. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Depois eu compartilho novamente. Vamos lá. Quando foi isso? Já deve ter um tempo, porque estão de recesso, então isso não foi agora recentemente, mas esse processo aí, ou melhor, essa pauta já está rolando desde 2015, e quem acompanha aqui o canal sabe que eu venho comentando sobre isso. Essa pauta agora está no poder do STF, é o STF quem vai decidir se muda ou não o conceito de família. Com relação à amiga que colocou aí no chat, mas eu prefiro eu gostei que o presidente se manteve honesto, jogou dentro das 4 linhas. Não, é claro, não estou aqui com a leitura desse livro incentivando a desonestidade. Mas está claro que, segundo o que nós estamos estudando aí juntos, que não dá para ser um político e ser um honesto. Não dá. As duas coisas não batem, não combinam. É como água e óleo, não se misturam. E o presidente, quando ele tinha que ser honestíssimo, principalmente com o povo brasileiro, porque ainda que os generais e brigadeiros melancias não quisessem, mas ele, como presidente, tinha toda a autoridade e poder para conclamar o 142. Ele não fez. Ele não fez. Se ele o fizesse, ele estaria jogando dentro das 4 linhas. E ele não fez. Deve ter os seus motivos. Talvez o que eu penso, não estou defendendo, foi ameaçado. Porque isso é uma ORCRIM, pessoal. Isso é uma organização criminosa internacional.
Espera aí que a Márcia está batendo aqui, já volto. Peraí, rapaz. Tem gente na casa? Dentinha ou dentona? Tem dentinha ou tem dentona? Estava aqui quietinho, aqui deitadinho. Tô aqui na almofada dele. Quando você não está aqui, agora ele vai ficar aí atrás de você na cozinha. Esse banho é interesseiro. Então, ele tinha todo o direito, todo o poder de ter, mesmo que os generais dissessem não, mas ele é o chefe o chefe das Forças Armadas. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se algum general dissesse que não, como ele removeu vários, tá bom, você não quer? Olha, você sai daí, perde a tua posição, vou colocar outro no teu lugar. E pronto. Ih, rasgou a meia. E pronto. Era aí que ele tinha que ter jogado dentro das 4 linhas e ele não jogou. E agora, olha, pessoal, esse vídeo aí do Leonardo Boff, esse é atual. Ele falando aí na live que o Lula sabe que é a última chance da vida dele, ele vai fazer uma revolução, uma grande revolução, que vai fazer um discurso para apaziguar, coisa e tal, porque o país está dividido, mas a prática vai ser radical. A prática vai ser radical, o que demonstra todo o ódio do cara. O cara está com ódio, meus irmãos. O cara está com ódio. Foi ontem ou hoje que eu comentei da inteligência cubana que gravou o Barroso sendo sodomizado. Foi ontem ou hoje? São tantos temas que eu nem me lembro mais. Foi ontem ou hoje? Júnior Sabadini, deixa eu colocar aqui alguns comentários. Tá aqui, ó. Foi por isso que o Bolsonaro não teve êxito. A tal 4 linhas foram criadas por socialistas e comunistas em 1988 e os seus criadores não a utilizam para seus interesses. Vivi Ferreira, Gustavo, o país está dividido e pode ter situações difíceis no país. Correto. Foi ontem, né? Tá aí, muito obrigado, Rosângela Nunes. Muito obrigado. Tá aqui, ó. Eu vou colocar o vídeo do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro viu esse vídeo. Ele viu, tá aqui. Eu já mostrei uma vez e eu vou tocar novamente. Cuba, né? Cuba do turista e o Cuba real. Né? Não é. Foi filmado dentro de um daqueles 4 hotéis. O que é filmado 4 hotéis? Filmar toda a tua intimidade. Tá lá, um casal lá, sem problema. Mas muitas pessoas, né, da elite gostavam de ter relações com crianças de 12 anos, 13, 14 anos. Gostavam de ter relações homossexuais. Gostavam de ficar à vontade para satisfazer seus vícios. E o regime cubano, com esse vídeo na mão, chega para esse cara aqui no Brasil, ô seu fulano de tal, você está com a gente ou não está? O cara está. E eu não consegui entender algum tempo atrás como é que certas pessoas que viviam na ponte aérea para Paris defendiam o regime cubano. Diziam que o nosso querido Che Guevara era uma pessoa maravilhosa, mas defendia por causa disso. E no Brasil, com toda certeza, existe gente presa lá e presa no PT também, a mesma causa. Tá? Tem gente que participava de certos tipos de libertinagens que foram filmadas. Estão nas mãos do PT. Eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. Eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. E você vê algumas autoridades também agindo de maneira suspeita. Como é que esse cara defende essa pauta? Como é que esse parlamentar votou isso daí? Como é que essa outra autoridade de outro poder
tomou atenção nesse sentido? Em função disso. Alguns são podres mesmo, não prestam para nada. Se morrer, nem o urubu vai comer aquela carniça ali, tá? Mas outros estão amarrados nisso aí. Tá vendo, pessoal? Então não foi... A inteligência cubana não gravou somente os cubanos colocando supositório no Barrozinho, não. Também parlamentares em orgias com menores de idade, cheirando a farinha. E a inteligência cubana tem tudo isso. E aí, ó, conforme ele disse aí, mostra, ó, tá com a gente ou não tá? Isso é política. Conforme nós vimos aí no livro dos protocolos, política não tem nada de moral. É amoral, é antiético. Isso é política. Outra coisa, outro exemplo também, eu vou mostrar aqui, deixa eu tirar, é o do Omar Aziz. A Federal no Amazonas prendeu a mulher do ex-governador Omar Aziz e mais 7 suspeitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E eu vou indicar o senador Renan Calheiros como relator da CPI da Covid. Em um longo esquema de corrupção que desviou dinheiro da saúde, ainda na época que Omar Aziz foi governador do Amazonas. A Polícia Federal indiciou Aziz por suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos para a saúde no Amazonas, estimado em mais de 260 milhões de reais. Segundo as investigações, os desfalques começaram entre 2010 e 2014, quando Omar foi governador do estado. Ele autorizou a contratação do Instituto Novos Caminhos para fazer a gestão de hospitais do Amazonas. De acordo com o Ministério Público Federal do Amazonas, os valores eram repassados para políticos do estado por meio de contratos superfaturados. A operação realizada pelo MPF, batizada Maus Caminhos, foi deflagrada em 2016 com uma série de desdobramentos, entre eles a Operação Vertex, que menciona o nome de Omar 256 vezes em 257 páginas. Um dos trechos do relatório da Polícia Federal diz que os indícios da atuação de Omar Aziz para a criação e manutenção da organização criminosa formada em torno do Instituto Novos Caminhos são robustos e permeiam toda a investigação. Em julho de 2019, durante a Operação Vertex, a Polícia Federal prendeu 3 irmãos de Omar, além da sua esposa. E Omar só não foi preso por ter foro privilegiado. Sem dúvida, esta CPI vem deixando a desejar desde a formação de sua comissão. Difícil fica acreditar que os verdadeiros culpados vão ser punidos. E mais, que o dinheiro que deveria ser usado para o combate da pandemia vai ser devolvido. Olha só, e o cara tá lá, é senador, mano. O cara é senador. Com bandido, não dá para ser bonzinho, não. Esse pessoal é bandido. Bandido não dá para ser... Você está na sua casa, no conforto da sua casa com o seu marido, com a sua esposa. Entra um indivíduo não convidado de madrugada, você vai puxar a cadeira, senta aqui, vamos tomar uma água aí, um suco, um refrigerante, quer um pedaço de bolo? Minha esposa fez hoje, quer uma pizza? Eu esquento aqui para você. É assim que você vai tratar o bandido? Não! Você, se tiver armado, você dispara e depois pergunta. Com bandido é estar lá o corpo estendido no chão, meu irmão. Então, lá em Brasília, a maioria está formada por bandidos. E lugar de bandido é na cadeia. Se possível, mandasse aqui para Guantánamo. Aqui não, ali para Guantánamo, em Cuba. Então, ainda que, como eu creio que sim tem, nós sabemos que tem, generais que são melancia, mas ele, poxa, era o chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas respondem a ele, não respondem ao judiciário ou ao legislativo, não, ao presidente.
E se algum general, brigadeiro ou almirante não quisesse cumprir a ordem do 142, era só substituir e mandar prender aquele general, acusar aquele general por ter se negado a obedecer uma ordem direta do presidente, levá-lo ao STM, Superior Tribunal Militar. Mas não fez, caramba. Não fez. Agora está aí, ó. O povo fica se iludindo com os Sandros Cascalho Rocha da vida, né, o pastor. E, poxa, é sofrimento que aguarda, pessoal. É sofrimento, infelizmente. Isso é duro, sabe? Isso é muito duro. Agora, imagine se eu estivesse aí no Brasil fazendo essa live assim, tocando nesse tema. O que vocês acham que ia acontecer comigo? Amanhã, fim de semana, eu ia passar lá na carceragem da Polícia Federal. Né? Eu ia passar o fim de semana na carceragem da Polícia Federal. Olha a covardia que fizeram com o índio. Vocês acreditam que o índio foi quem escreveu aquela carta que saiu horas atrás, pedindo perdão ao Estado, aos ministros do STF, dizendo que a Caixa de Pandora não é fraudável? Vocês acham que foi o índio? Vocês acham? Claro que não, pessoal. Claro que não. Está acontecendo um plano, neste exato momento, contra a soberania brasileira. Parágrafo único. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Olha só. Decálogo de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Sabe quem foi Lenin? Lenin era Juju. Número 1. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Isso está acontecendo? Sua filha de 13 anos se quer se tornar sexualmente ativa e você diz que não e procura aprender em casa, se você mora numa comunidade, o dono da comunidade vai lá, está arriscado até te bater para você deixar sua filha, que ele quer pegar sua filha. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Isso aconteceu no Brasil? Lembram-se daquele vídeo quando foi decretada a vitória do Molusco, como o pessoal da Globo, da Rede Esgoto, vibrou? Número 3, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Está acontecendo? Está acontecendo. Número 4, destrua a confiança do povo em seus líderes. Agora, que líderes? Pastores evangélicos votando no Molusco, Kleber Lucas participando lá do concerto, aquele Leonardo Gonçalves também, e aquela outra lá também, esqueci o nome daquela pombagira. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. É o vídeo do Leonardo Boff, a live que ele fez. Que o Lula vai fazer um discurso de união, coisa e tal, mas a prática vai ser radical. Número 6, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população. Vai ter agora o Fórum Econômico Mundial, o Alckmin vai, o Haddad vai, a Marina também. Provavelmente o Molusco também irá. O que eles vão fazer?
Eles vão falar que pegaram o Brasil destruído, como o Molusco está fazendo. O Haddad está fazendo isso. Pegaram o Brasil destruído. O Brasil estava arruinado. Como o Molusco já fazia da primeira vez, que tinha 25 milhões de crianças passando fome. Lula, mas esse número não existe. Ah, sei lá, a gente ia falando os números, porque é bonito. Como eu falei hoje, já notaram que depois que ele foi escolhido pelo TSE, a Noruega vai voltar com o fundo para a Amazônia, vai doar 3 bilhões. A Alemanha também quer entrar nesse fundo para a Amazônia. O Reino Unido quer entrar no fundo para a Amazônia. Na denúncia da Katia Arbex, que eu toquei para vocês hoje, ela fala que o Molusco tem uma máfia de exportação de minérios. Número 7, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Número 8, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. No caso do povo brasileiro, o STF era multa de 100 mil por dia, né? Para os caminhoneiros. Aqui foi reverso, né? Psicologia reversa, ou invertida. Número 9, contribua para a derrocada dos valores morais. Olha aí, valores morais. O projeto de lei que está transitando desde 2015, aquele negão do Orlando Silva, olha o que ele quer fazer com a família. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa. E número 10, procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Preciso dizer mais alguma coisa? Pessoal, isso está acontecendo